Estivemos apreciando a importância da meditação, e sugeri à vossa consideração 4 pontos, dentre muitos, porque a prática deveria ser seguida. Nesta época em que a meditação é seguida por muitos de vós sem a orientação de um instrutor que vos conheça pessoalmente no plano físico, tem sido impossível fazer mais do que formular, para praticá-la, um plano que contém elementos de segurança e universalidade. Quando se dispõe de um instrutor, podem ser levadas a cabo práticas diferenciadas, ajustadas ao temperamento do aprendiz e com certos atributos que tornam aquela específica meditação a linha de menor resistência, desde o cérebro físico da personalidade até o corpo causal. Ao formular métodos de meditação, certos fatores devem ser levados em consideração, os quais enumerarei. Procuro não dar esquemas e métodos para serem seguidos. Apenas indico os princípios fundamentais que guiam o instrutor na escolha do método adequado ao aluno. Mais tarde, quando o instrutor vier e a aplicação científica do método ao indivíduo for demonstrada, podereis verificar se as regras aqui propostas são fundamentais ou não. Estes fundamentos e princípios são tudo o que procuro dar. Método e detalhe devem ser conseguidos através do uso de discriminação, experiência, coragem e perseverança. Os fatores a serem considerados por um instrutor ao dar uma meditação são 6, se cuidarmos apenas dos principais. São os seguintes. 1. O raio do ego do aluno, ou do eu superior. 2. O raio de sua personalidade, ou do eu inferior. 3. A condição kármica da sua tríplice natureza inferior. 4. A condição do seu corpo causal. 5. A necessidade imediata do período e a disponibilidade do aluno. 6. Os grupos, internos e externos, com os quais possa estar filiado. Ocupar-me-ei deles agora e os considerarei um por um. 1. O raio do eu superior. O raio no qual o corpo causal de um homem é encontrado, o raio egóico, deveria determinar o tipo de meditação. Cada raio necessita um método diferente de aproximação, uma vez que o objetivo de toda meditação é a união com o divino. Neste estágio, é a união com a tríade espiritual, que tem seu reflexo mais baixo no plano mental, ilustrarei brevemente. Quando o raio egóico é o que se chama o raio do poder, o método de aproximação terá de ser o da aplicação da vontade aos veículos inferiores numa forma dinâmica, amplamente, o que chamamos consecução por uma focalização intensa, uma tremenda concentração consciente que inibe todos os empecilhos, e literalmente, força um canal, introduzindo-se, dessa maneira, na tríada. Quando o raio egóico é o segundo, ou o raio do amor-sabedoria, o caminho da menor resistência se situa ao longo da linha de expansão, de uma inclusão gradual. Não é tanto um impulso para frente, como uma expansão gradual de um centro interior até incluir o meio ambiente, a vizinhança, as almas aliadas, e os grupos associados de estudantes sob algum mestre, até que todos estejam incluídos na consciência. Levada até o ponto de realização, esta expansão resulta na fragmentação final do corpo causal, quando da quarta iniciação. No primeiro exemplo, a realização através do raio do poder, o impulso para frente e o esforço para o alto tiveram o mesmo resultado,
o canal aberto permitiu a descida do espírito, do fluxo de força ou fogo e, no tempo certo, o corpo causal é igualmente destruído. Quando o raio egóico é o terceiro, ou o raio da atividade-adaptabilidade, o método é, de certo modo, diferente. Não tanto o impulso para a frente, nem tampouco a expansão gradual, mas a adaptação sistemática de todo o conhecimento e de todos os meios para a finalidade em vista. É, de fato, o processo da utilização de muitos para o uso de um, ou é mais a acumulação do material e da qualidade necessárias para ajudar o mundo, da informação através do amor e da discriminação, que causam, finalmente, a fragmentação do corpo causal nesses raios do aspecto ou da expressão divina, se assim posso chamá-los. A fragmentação é efetuada pelo alargamento do canal, graças ao poder condutor da vontade, no primeiro caso, pela expansão do ovo áurico inferior, o corpo causal, no segundo caso, graças à inclusividade do sintético raio do amor e sabedoria, e pela quebra da periferia do corpo causal, no terceiro caso, graças à faculdade acumulativa e à absorção sistemática do raio da adaptabilidade. Todos esses três métodos resultam no mesmo, e são todos, fundamentalmente, formas do grande e único método empregado na evolução do amor ou sabedoria, a meta do esforço neste presente sistema solar. A vontade, impulsionando um homem à perfeição através da conscientização do superior, e resultando no serviço do poder através do amor em ação. Ao aspecto sabedoria ou amor, impulsionando um homem à perfeição pela compreensão de sua unidade com tudo que respira, resultando no serviço do amor através do amor em ação. Ao aspecto atividade, impulsionando um homem à perfeição pela utilização de tudo, a serviço do homem, primeiro, pela utilização de tudo para si mesmo, ou depois, pelos passos gradativos da utilização de tudo para a família, de tudo para aqueles que ele, pessoalmente, ama, de tudo para os vizinhos a ele ligados, e assim, progressivamente, até que tudo seja utilizado a serviço da humanidade. Quando o raio egóico é o atributivo, o raio da harmonia, o quarto raio, o método será segundo a linha da conscientização interna de beleza e harmonia, ele provoca a fragmentação do corpo causal pelo conhecimento do som e da cor e pelo efeito fragmentador do som. É o processo que conduz à percepção das notas e tons do sistema solar, da nota e tom dos indivíduos, e ao esforço para harmonizar a nota egóica com a dos demais. Quando a nota egóica é emitida em harmonia com outros egos, o resultado será a fragmentação do corpo causal, a dissociação do inferior e a conquista da perfeição. Seus expoentes se desenvolvem segundo a linha da música, do ritmo e da pintura. Retraem-se para o interior, com a finalidade de compreender o lado vida da forma. A manifestação exterior desse lado vida faz-se através do que chamamos arte. Os grandes pintores e os músicos mais expressivos estão, em muitos casos, alcançando seu objetivo dessa maneira. Quando o quinto raio, o raio da ciência concreta ou do conhecimento, é o raio de um homem, o método é deveras interessante. Toma a forma de intensa concentração da mente concreta em algum problema para ajudar a raça, é o domínio de cada qualidade mental e o controle da natureza inferior,
de modo que um supremo esforço seja feito para transpassar o que impede o fluxo do conhecimento mais alto. Implica, também, no elemento vontade, como seria de se esperar, e resulta no esforço pela informação desejada, proveniente da fonte de todo o conhecimento. À medida que o processo continua, o transpasse da periferia do corpo causal torna-se tão frequente que, ao final, produz-se a desintegração, e um homem é libertado. É a mentalidade impelindo um homem à perfeição e forçando-o a utilizar todo o conhecimento no amoroso serviço à sua raça. O raio da devoção é, predominantemente, o raio do sacrifício. Quando ele é o raio egóico, o método de aproximação através da meditação toma a forma de uma dedicação exclusiva pelo amor a alguém ou a um ideal. Um homem aprende a incluir, por amor a alguém ou ao ideal, ele submete cada faculdade e cada esforço à contemplação do que é requerido, e, no sacrifício por aquela pessoa ou ideal, lança até mesmo seu corpo causal nas chamas do altar. É o método do fanatismo divino que considera tudo o que foi perdido da visão e que, consequentemente, sacrifica, prazerosamente, a personalidade inteira. O corpo causal é destruído pelo fogo, e a vida, assim liberada, sobe rumo ao espírito, em divina beatitude. Quando o raio egóico é o sétimo, ou raio da lei ou magia cerimonial, o método é o da glorificação e compreensão da forma em aproximação. Como ficou dito antes, o objetivo de todas as práticas de meditação é a aproximação ao divino dentro de cada um e, por esse meio, a aproximação à própria divindade. O método, por essa razão, é trazer debaixo de lei, ordem e disciplina, cada ato da vida nos três corpos e construir, no corpo causal, uma forma expansiva que resulte na fragmentação daquele corpo. É a construção do santuário, sob certas regras, para uma morada para o Shekinah e, quando a luz espiritual arde, o templo de Salomão se abala, vacila e se desintegra. É o estudo da lei e a consequente compreensão, pelo homem, de como aquela lei é manejada e por que é, portanto, a definida aplicação dessa lei ao corpo causal, de modo a torná-lo sem serventia e a efetuar, assim, sua fragmentação. O resultado é a emancipação, e o homem se liberta dos três mundos. Muitos ocultistas estão, agora, entrando nesse raio para continuar o processo libertador. É o método que leva um homem à libertação através da compreensão e da aplicação inteligente da lei à sua própria vida, e à melhoria das condições no corpo da humanidade, tornando o homem, assim, um servidor de sua raça.